Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, neste feriado nacional de 7 de setembro, a sua proposta é falar sobre um dos personagens dessa história, o Córrego do Ipiranga, o Riacho do Ipiranga. Bom dia! Pois é, bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Salve o 7 de setembro, independência do Brasil. Bom, vamos falar do Córrego do Ipiranga, o Riacho do Ipiranga, aquele das margens plácidas, onde foi declarado, teoricamente, o nosso grito de independência. Aquilo aparece claramente como uma imagem romanceada do nosso processo de independência, mas também me parece que falar sobre esse rio é falar também um pouco sobre a natureza da nação que construímos, pensando no que é o ocaso desse rio. Vamos entender que rio é esse, que córrego é esse? Bom, ele nasce no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, onde tem o Parque do Estado, o Jardim Botânico, o Parque Cientec da USP e outros equipamentos. É uma área bastante preservada de Mata Atlântica. Ela era uma área privada que foi desapropriada no fim do século XIX e ela era uma fonte de abastecimento de água da cidade, que só foi desativada nos anos 30. Até hoje, essa nascente ainda é preservada e limpa. Só que depois de sair desse parque e dessa mata, o destino desse rio é muito parecido com o destino de 1.500 quilômetros de rios e córregos que temos na nossa metrópole. Canalização, entubação, poluição, desaparecimento e morte. Apesar da sua importância, Sandra. Professora Ronick, o que aconteceu com esse rio? O que está se pensando neste momento para ele, hein? O rio foi canalizado em 1942, assim como muitos outros rios. Quer dizer, colocar ele dentro de um tubo, dentro de um canal, o que claramente tem feito com que as enchentes nessa região sejam cada vez piores. O rio ele é um afluente do Tamanduateí, o próprio remanso do Tamanduateí provoca uma enchente muito grande a montante, porque exatamente como ele é canalizado, perdeu completamente os seus meandros, as águas correm com muito mais velocidade e, portanto, com muito mais potencialidade de provocar enchentes. Além disso, ele foi entupido de lixo e de esgoto. Bom, a boa notícia é que para as comemorações da independência, em 2022, a Sabesp fez um esforço grande de limpar, podendo ligar os seus vizinhos na bacia do Ipiranga à rede de esgoto e fazer com que ele fique mais limpo. Mas isso não impediu dele estar sendo agora, mais uma vez, objeto da nossa política de macrodrenagem, que é uma espécie de mito de Sísifo, que é a construção de piscinões. No Ipiranga vão ter 2 piscinões para tentar reduzir a quantidade de enchentes, que, na verdade, assim como a canalização, assim como as demais concepções de transformar rios em canais domados, foi absolutamente fracassada do ponto de vista do controle das águas. Essa é a imagem, infelizmente, atual da nossa independência, mas quem sabe, pensando nos anos que virão, podemos repensar o próprio Ipiranga, esse córrego, como um dos rios que vão poder ser renaturalizados, repensados e integrados como rios vivos na nossa cidade. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.